A paz, Senhor Jesus, coral de adolescentes, estamos começando a nossa última aula da nossa série de estudos sobre o Espírito Santo e na aula de hoje a gente vai conhecer sobre o avivamento no Brasil através dos missionários Daniel Berg e Gunnar Vingre, fundadores da Assembleia de Deus no Brasil. Vamos lá? Gunnar Vingre, ele era um pastor da Igreja Batista e ele era um jovem sueco, mas que morava nos Estados Unidos. Ele morava em South Bend, no estado de Indiana, nos Estados Unidos. Como eu disse na outra aula, o avivamento da Rua Azusa, ele se espalhou por todos os Estados Unidos, porque as pessoas de todos os lugares iam para lá e levavam para as suas cidades, para os seus estados, a glória que estava lá naquele lugar. O segundo maior centro desse avivamento foi a cidade de Chicago. Chicago também teve uma onda de avivamento. E Gunnar Vingre, ele ficou sabendo desse avivamento lá em Chicago, então ele foi lá para saber o que estava acontecendo ali. E ele então foi batizado com o Espírito Santo. Numa convenção das igrejas batistas em Chicago, Gunnar Vingre, ele conheceu outro jovem sueco que também tinha sido batizado com o Espírito Santo. O nome dele era Daniel Berg. Daniel Berg, ele foi visitar Gunnar Vingre na cidade dele, South Bend, no estado de Indiana. E durante aquela visita, quando ele estava participando de uma reunião de oração, eles receberam uma profecia. Deus falou com eles através de uma mensagem profética que eles deveriam partir para pregar o evangelho e pregar a mensagem pentecostal num lugar chamado Pará. Após a oração, então, os dois foram para a biblioteca da cidade e pegaram um mapa que tinha lá para saber onde é que ficava esse lugar chamado Pará, porque eles não sabiam. E quando eles olharam no mapa, então, eles viram que era um estado do norte do Brasil. A igreja, então, levantou uma oferta para que auxiliassem eles na viagem, só que a oferta só deu para comprar 2 passagens até Nova York. Chegando lá em Nova York, eles estavam crendo, né? Porque foi o Senhor quem levantou eles, foi o Senhor quem mandou eles ir e pregar o evangelho. Então eles estavam confiantes que Deus ia suprir as necessidades deles. Então eles chegaram lá no Nova York e se depararam com um negociante que era um conhecido de Gunnar Vingre. E ele testemunhou para eles que na noite anterior ele estava em oração e ele sentiu que devia uma quantia para Gunnar Vingre. Então, ele estava indo naquela manhã para o correio. Ele colocou no envelope a quantia de dinheiro e foi para o correio para mandar para ele. E ele estava no caminho, então, para ir para o correio e encontrou Daniel Berg e Gunnar Vingre no seu caminho. Então, Deus levantou aquele homem para abençoar eles na jornada deles. E depois, então, que eles abriram o envelope, viram que ali tinha $90, o dinheiro exato para as passagens até o Pará. No dia 5 de novembro de 1910, eles então partiram a bordo do navio Clemente até o estado do Belém do Pará. E no dia 19 de novembro de 1910, os dois então chegaram às terras brasileiras no estado do Belém do Pará. Chegando aqui então, eles procuraram então a igreja onde eles congregavam lá nos Estados Unidos, que era a Igreja Batista, e eles começaram então a pregar sobre a mensagem pentecostal, sobre o batismo com o Espírito Santo, que a evidência do batismo com o Espírito Santo era o falar em línguas. Só que o que aconteceu? Aqui no Brasil ainda não, essa onda de avivamento não tinha chegado aqui ainda. Então, as igrejas batistas lá dos Estados Unidos, elas acabaram aceitando, porque o avivamento lá era tão grande, as pessoas estavam crendo tão grandemente nisso. A igreja batista, ela mudou então e começou a ser avivada lá nos Estados Unidos. Aqui não. Aqui, como o avivamento não tinha chegado ainda, então a igreja batista que ela era bem fechada quanto aos dons espirituais, quanto ao batismo com o Espírito Santo. E aconteceu exatamente como William Seymour. William Seymour, você se lembra que ele foi pregar, foi sair pregando nas igrejas sobre o batismo com o Espírito Santo, só que as pessoas rejeitaram a mensagem dele. Aqui então rejeitaram a mensagem de Daniel Berg e Gunnar Vingre, só que metade da igreja creu na mensagem pentecostal e inclusive uma pessoa foi batizada com o Espírito Santo porque creu na mensagem de Daniel Berg e Gunnar Vingre, que era daquela igreja ali também, que foi Celina de Albuquerque.
E ela foi batizada no dia 2 de junho de 1911. Depois, então, que eles viram que a igreja estava dividida, que metade aceitava a mensagem e cria na mensagem do batismo com o Espírito Santo, eles então desligaram Daniel Berg e Gunnar Wingre e todos os seus apoiadores, todos aqueles que creram na mensagem pentecostal. Então eles passaram a se reunir na casa da irmã Celina de Albuquerque, a primeira pessoa a ser batizada no Brasil com o Espírito Santo. Então se reuniram na casa da irmã Celina e começaram ali a fazer cultos, então, caseiros na casa dela por cerca de 3 meses. Depois que eles foram então desligados da igreja, eles fundaram a Missão de Fé Apostólica, o mesmo nome da igreja lá de William Seymour, da Rua Azusa, só que não tinha nenhum vínculo com a igreja do William Seymour. Eles só quiseram colocar um nome igual por conta, do avivamento que estava começando aqui no Brasil. Mais tarde, a Missão de Fé Apostólica se chamaria Assembleia de Deus. Daniel Berg e Gunnar Wingre então começou a pregar o Evangelho, começou a pregar sobre os dons espirituais, sobre o batismo com o Espírito Santo, e a igreja então de Filadélfia e de Estocolmo enviou mais missionários para ajudar eles nessa missão, enviou missionários de vários lugares da Europa. E eles então começaram a se espalhar pelo Brasil e cada parte do Brasil eles iam abrindo igrejas e pregando o Evangelho. Em 1922 foi lançada a primeira edição da Harpa Cristã, que viria a se tornar então o inário oficial das Assembleias de Deus. Hoje a Assembleia de Deus tem mais de 22 mil templos espalhados por todo o Brasil e cerca de 8 milhões de fiéis. Então vocês viram a atuação do Espírito Santo nos dias atuais, lá nos Estados Unidos com William Seymour na Rua Azusa e aqui no Brasil com Daniel Berg e Gunnar Wingre, missionários suecos que vieram para cá para pregar a mensagem pentecostal e assim trazer o avivamento para o Brasil. E como eu disse nas outras aulas anteriores, Deus é um Deus de promessa e Ele cumpre a sua promessa. Ele prometeu que nos últimos dias derramaria do seu Espírito sobre todas as pessoas. E até os dias de hoje, Ele cumpre a sua promessa e Ele continua derramando seu Espírito sobre todas as pessoas. Essa foi a nossa última aula da nossa série de estudos sobre o Espírito Santo. Nos vemos agora no nosso congresso, nos dias 10 e 11 de setembro. Deus abençoe e tchau!